Hoje vamos falar sobre o sistema esquelético dos seres humanos. Beleza? Vamos lá para a telinha então? Olá pessoal, então eu vou falar sobre o sistema esquelético. O corpo humano possui 206 ossos divididos em cabeça, tronco, membros superiores e inferiores. E o esqueleto em si é dividido em duas partes. O esqueleto axial, formado pelos ossos da cabeça e do tronco, e o esqueleto apendicular, que é a parte apêndice, presa a ele, formada pelos ossos do membro superiores e inferiores. A união do esqueleto axial com o apendicular se faz por meio da cintura escapular e cintura pélvica. Esqueleto axial. Os ossos do esqueleto axial estão na parte central do corpo, tá? Que forma o nosso eixo. Essa parte do esqueleto é composta pela cabeça, crânio e ossos da face, coluna vertebral e o tórax, com as costelas e os externos. Tá? Então, esse aqui é o nosso esqueleto axial, composto pela cabeça, tórax e a coluna vertebral. Agora eu vou falar para vocês sobre os ossos do crânio. Então vamos lá. No crânio, a cabeça é formada por 22 ossos, sendo 14 na face e 8 na caixa craniana. E há ainda 6 ossos que compõem o ouvido interno. O crânio é extremamente resistente. Seus ossos intimamente ligados e sem movimentos protegem o cérebro e contêm os órgãos do sentido. Então vou estar falando sobre os principais ossos da caixa craniana, tá? Então vamos lá. Na testa, nós temos um osso chamado frontal, que é um osso único. Aí nós temos ao lado um osso da parte da cabeça, que é chamado de parietal. Esse sim nós temos dois, lado direito e lado esquerdo. Aqui nós temos um osso chamado temporal, também então são dois, direito e esquerdo. Esse aqui é um osso chamado de esfenoide, que também tem do lado direito e do lado esquerdo. Aqui atrás nós temos um osso único, tá? Esse aqui é o occipital, tá? Lembra que eu falei para vocês sobre o osso parietal que tem do lado esquerdo e do lado direito? Pois aqui está um e aqui está o outro, tá? Parietal do lado esquerdo, parietal do lado direito. E se eu girar o crânio, nós vamos ver também o osso temporal e o esfenoide aqui. E na parte da frente, nós temos aqui, olha só, os ossos que formam o nosso globo ocular, tá? Chamado de lacrimal. Tá? Então, esse aqui é o osso lacrimal que forma o nosso globo ocular. No nariz, nós temos o osso chamado de nasal. E formando a nossa boca, nós temos o maxilar, que é partido em dois, lado direito e lado esquerdo. E embaixo nós temos a mandíbula. E ainda temos um osso que forma essa maçã do rosto, tá? Que é chamada de zigomático, que é esse osso aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito. Se você passar a mão no rosto, você vai sentir esse osso chamado de zigomático. Ok, pessoal? Então, só recapitulando, tá? Então, nós temos, olha só, frontal, parietal, temporal, esfenoide, zigomático, lacrimal, nasal, maxilar, mandíbula, parietal e o último osso é o occipital, que forma a nossa nuca. Beleza? Então vamos partir para outra etapa, que é a coluna vertebral. A coluna é formada por vértebras ligadas entre si por articulações, o que torna a coluna bem flexível. Possui curvaturas que ajudam a equilibrar o corpo e amortecem os choques durante os movimentos. É constituída por 24 vértebras independentes e 9 que estão fundidas, tendo um total de 33 vértebras que estão divididas em 5 regiões. Tá? Então, nós vamos estar falando dessas regiões da coluna vertebral agora. Uma parte da coluna chamada de cervical. São formadas por 7 vértebras que formam o nosso pescoço e favorecem, então, o movimento do crânio. As vértebras torácicas. São 12 vértebras que articulam-se com as costelas. Depois eu vou estar mostrando as costelas para vocês. Vocês vão ver que as costelas, então, se articulam com essa parte da coluna vertebral chamada de região torácica. E aqui embaixo nós temos a lombar. São formadas por 5 vértebras, são as maiores da coluna e que suportam a maior quantidade de peso. Ainda nós temos aqui embaixo região sacral, tá? Vou dar uma girada aqui para vocês verem essa região. Então, essa região
é formada por 5 vértebras sacrais, estão separadas no nosso nascimento e funde-se mais tarde formando um único osso chamado de sacro, e é importante ponto de apoio para a cintura pélvica. E por último, nós temos a região coccígea ou coccígea, tá? São formados por 4 vértebras coccígea, que, como as sacrais, se tornam unidas em um osso único no início da idade adulta, chamado de cóccix. Então, essa ponta aqui é o nosso cóccix, tá? Então, nós temos lá, então, 5 regiões: cervical, torácica, lombar, sacral, coccígea, ok? Bom, agora eu vou falar do nosso tórax. Tórax, constituído por 12 pares de costelas. São ossos chatos e encurvados que se movimentam durante a respiração. As costelas são ligadas às vértebras torácicas na parte posterior. Na parte anterior, os 7 primeiros pares de costelas, chamado verdadeira, ligam-se ao externo por meio de cartilagem. Os 3 seguintes, chamados de falsas, ligam-se entre si e os 2 últimos pares, chamados flutuantes, não se ligam a cartilagem nenhuma. O externo é um osso plano que se liga às costelas por meio da cartilagem e é dividido em 3 partes. A parte de cima, chamada manúbrio do externo, o corpo dele, que é a maior parte, que é o corpo do externo, e a ponta do externo, chamado de processo xifoide. Osso hioide é um osso em forma de U que atua como ponto de apoio para os músculos da língua e do pescoço. Depois eu vou estar mostrando para vocês esse osso hioide, tá? Quando estiver mostrando novamente o crânio. Eu volto lá só para mostrar esse osso hioide para vocês. Então vejam só, nós temos aqui então 12 pares de costelas de cada lado. Então nós temos aqui 24 costelas. Os 7 primeiros pares formam as costelas verdadeiras, porque elas saem direto da coluna vertebral e se ligam diretamente ao osso na frente do peito, que é o externo. Mas reparem que elas não se ligam ao osso diretamente. Aqui nós temos uma cartilagem, tá? Desse outro lado aqui que não está pintado, dá para ver cartilagem, tá? Então, só que os 7 primeiros pares se ligam diretamente à cartilagem e a cartilagem ao externo. Por isso elas são chamadas de verdadeiras. As outras 3 se ligam à cartilagem do último osso das verdadeiras, tá? Então tem aqui, olha só, os 3 ossos, 1, 2, 3, se ligando ao último osso da cartilagem das verdadeiras. Por isso elas são chamadas de falsas. Tá? Então são 7 pares de verdadeiras, 3 pares de falsas e ainda aquelas que saem da coluna vertebral e não se ligam a parte alguma, que são chamadas de flutuantes. Então, repetindo lá, então nós temos 7 pares de costelas verdadeiras que se ligam diretamente ao externo, 3 pares de costelas falsas que saem das vértebras e se ligam ao último par das verdadeiras e 2 pares de flutuantes. No externo, foi falado lá que ele tem 3 partes. Esse aqui é o osso externo. Então nós temos aqui, ó, o manúbrio do externo, o corpo do externo e o processo xifoide. Alguém pode perguntar que osso é esse aqui. Esse osso aqui é a nossa clavícula, tá? É a clavícula. Na verdade, ela não faz parte aqui da caixa torácica. Ela faz parte, sim, da cintura escapular. Junto com a escápula, vai formar a nossa cintura escapular, ok? Que eu vou estar mostrando para vocês mais na frente. Vou voltar lá naquela parte do crânio para estar mostrando para vocês aquele osso hioide. Esse osso aqui agora que eu estou clicando em cima dele. Esse é o osso hioide, onde a nossa língua fica presa, tá? Beleza? Agora eu vou falar para vocês sobre o esqueleto apendicular, tá? São ossos do membro superiores e inferiores, de cintura escapular e pélvica, que é onde faz então a ligação com o esqueleto axial. Vou trabalhar agora só com a parte superior. Eu quero só essa parte aqui, tá? Então aqui na parte superior nós temos o braço, que é onde está de cor azul, e o antebraço, tá? Que é formado por 2 ossos, e os ossos da mão, que é formado pelo carpo, metacarpo e as falanges. Então vamos estar pegando cada um desse aqui para estar aumentando esse tamanho. Bom, então vamos lá apresentar
os nossos membros superiores, tá? Então nós temos esse osso que é chamado de húmero. Então esse aqui é o nosso osso do braço, que é chamado de húmero. Então vou estar aumentando aqui o tamanho dele para vocês. Esse é o húmero. Olha onde que ele se liga então, tá? Esse azul é o nosso húmero. Aqui nós temos dois ossos, ó. Esse primeiro e esse segundo. Esse aqui primeiro é o rádio. Ele está sempre do lado do dedão, tá? Eu costumo dizer que o dedão é como se fosse a antena para o nosso rádio. E para o lado de dentro, nós temos o outro osso, que é a una. Braço, húmero, antebraço formado por una e rádio. E aqui nós temos os ossos que formam o carpo. São 8 ossos que formam o nosso pulso, na verdade, tá? E aqui nós temos os ossos que formam a nossa palma da mão. Tá? São chamados de metacarpo. Tá? São um conjunto de vários ossos, 5 ossos que formam a nossa palma da mão. Esses 3 ossos aqui formam os nossos dedos, que são chamadas falanges, tá? Que são divididas em 3 partes. A primeira de cima é chamada falange distal. A do meio, falange medial. E a próxima palma da mão, falange proximal. Então são aqui, ó, falanges proximais, falanges mediais e falange distal. Uma diferença é só o dedão, que não tem a falange medial, tem só a falange distal e a falange proximal, tá? Esses 5 aqui são os metacarpos, tá? E aqui os ossos do carpo, ok? São um conjunto de 8 ossos que formam o carpo. Então, desse lado aqui, eu já sei que esse osso aqui é o nosso rádio e aqui é a nossa una, porque do lado do dedão é que vai estar o rádio, beleza? Os ossos da mão são divididos em 27 ossos, 8 formando o nosso pulso, que são esses ossos do carpo, por isso que dá esse movimento que nós temos, 5 que formam a nossa palma da mão, tá? São chamados então de metacarpo, e as falanges são 14, são 5, 10, 14, porque o dedão não tem uma falange que é a medial, então são 14, dando um total então de 27 ossos que formam a mão, que conta desde o carpo, metacarpo e falanges, ok? Agora vamos para a cintura escapular. Bom, cintura escapular, formada pelos ossos da clavícula e da escápula. A clavícula se liga ao externo e na outra extremidade com a escápula. Então, esse osso aqui é que é a nossa clavícula, tá? Então, ele se liga aqui na frente com o externo e aqui atrás com a nossa escápula. Então, esses dois ossos, escápula e clavícula, formam a nossa cintura escapular. Então, o esqueleto apendicular da parte superior se liga ao axial por meio da cintura escapular, que é a parte de cima, e embaixo os membros superiores se ligam por meio da cintura pélvica, tá? Então, a cintura escapular é formada por esses dois ossos, escápula e clavícula, beleza? Então, essa aqui é a cintura pélvica, formada pelos ossos do quadril, tá? Os ossos ilíacos, constituído pelo ilho, isco e o pubis, que são fundidos e são firmemente ligados ao sacro. A união dos ossos ilíacos, do sacro e do cóccix formam a pelve, que nas mulheres é mais larga, menos profunda e com uma cavidade maior. Isso permite a sua abertura no momento do parto para a passagem do bebê no momento do parto natural. Então, olha só. Então, essa aqui é a pelve. Nesse orifício aqui é que vai se encaixar o osso da coxa, que é o fêmur, tá? Que faz parte dos membros inferiores, tá? Do esqueleto axial. Quando fala do osso ilíaco, é essa partezinha aqui, tá? Esse osso aqui todo é chamado de ilíaco, tá? Quando falamos lá de pubis, é essa parte aqui, ó, onde se liga um pubis ao outro. Então, essa parte central aqui é chamada de pubis, direito e esquerdo. E ainda falou-se num outro osso que forma a cintura pélvica, que é o isquio, tá? Isco é esse osso aqui, ó. Tá? Também tem direito e esquerdo. Isquio, pubis e o ilho. O conjunto desses 3 ossos, então, forma a nossa cintura pélvica. Agora eu vou falar sobre os membros inferiores.
Membros inferiores, formado pelos ossos da coxa, tá? Onde nós temos o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, e os ossos da perna, que são a tíbia e a fíbula, e também os ossos que formam o pé, tá? Se na mão chama carpo, no pé chama tarso, metatarso e falange. Então vamos estar vendo agora sobre cada um. Coxa, perna e pé são os ossos responsáveis pela sustentação do corpo e movimentação. Para isso, tem de suportar o peso e manter o equilíbrio. Na coxa nós temos o fêmur, o osso mais longo do corpo. Entre o fêmur, a tíbia e a fíbula, formando o nosso joelho, nós temos a patela, que articula-se então com o fêmur. Na perna temos dois ossos, a tíbia e a fíbula. E nos pés tem 26 ossos, divididos em tarso, metatarso e falanges. Então, olha só, esse osso aqui é o osso da coxa, chamado de fêmur, tá? Que é o maior osso do corpo. Aí nós temos o osso que forma o joelho, tá? Que é chamada de rótula ou patela, que é essa bolinha que nós temos no joelho. Na perna, nós temos dois ossos, tá? Um mais grosso e um mais fino. Esse mais grosso é chamado de tíbia e o mais fino chamado de fíbula, ok? E no pé, então, nós temos 26 ossos que formam os ossos do tarso, metatarso, que são aqueles 5 ossos também que formam a palma da mão, só que aqui vão formar a planta do pé, e as falanges, assim como no pé, é na mão, tá? Falange distal, medial e proximal. E mesma coisa, o dedão só tem duas falanges, proximal e distal. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. E se gostaram, deixe lá o seu like, se inscreva no canal. Vocês incentivam a gente a estar sempre fazendo melhores aulas para vocês, ok? Fique com Deus e até a próxima!